Fala, meus queridos carnívoros, quer dizer, mamíferos! Estamos aí com uma edição especial do nosso podcast para a gente poder falar sobre um assunto que contagiou a população brasileira nos últimos dias, que é: será que vai ter picanha para todo mundo? Bom, pessoal, esse título que nós colocamos para vocês foi uma provocação para trazer nossa audiência para conversar com a gente aqui sobre um tema, né, das eleições e quais são as perspectivas das eleições, né, pós-eleição, para o agronegócio, que é o tema do nosso podcast. Então foi só uma provocação. Obviamente nós vamos comentar alguma coisa aqui sobre a picanha também, mas a gente fez só uma provocação mesmo para trazer vocês para a discussão. O que vai ser o futuro do agronegócio para os próximos 4 anos dentro do próximo governo? E falar da picanha é uma coisa muito importante, porque é um fomento à pecuária, que é exatamente o que a gente faz aqui dentro. Né? Com certeza. O cara falou que vai aumentar a demanda de picanha e vai subir o preço, e isso para o agronegócio é uma beleza. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, a gente dividiu nossa conversa aqui. Vamos falar assim, a gente tem uma introdução inicial. Qual pode ser o lado bom do que pode acontecer nesse governo? Quais são os alertas que nós temos que estar atentos, não só nacionalmente, mas alguma coisa até internacional para a gente se atentar? E as nossas considerações finais, por fim. A pauta pode vir a ser extensa, então nós vamos ter que, talvez hoje, a gente tem que ficar um pouco enjoado um com o outro aqui, tentando conter as emoções, né? A gente viveu um cenário de política altamente polarizado, então qualquer coisa que queira escorregar aqui, combinou de puxar a orelha do outro para que a gente possa tentar concluir em máximo 1 hora ou pouco mais, visto a demanda de vocês que tem chamado a atenção para não deixar ficar muito grande. Beleza, pessoal? Então vamos começar a pauta e antes de começar, vamos apresentar o nosso time. Eu estou aqui com ele, do meu lado esquerdo, o Leandro, aquele terceiro goleiro da Copa, aquele cara que não serve pra nada. Quando não tem ninguém, nós chama ele. É bem isso aí. E no assunto polêmico desse hoje ainda, que tem censura, inclusive. Você não pode falar tudo que quer, né? Ainda tem censura, chama a gente de última hora e não pode falar o que quer. Então, já... Mas nós vamos tentar ver o que faz aí. Turma, Leandro, trabalho no comercial da Companhia do Leite, vai estar, quem quiser, algum tipo de trabalho, algum tipo de prestação de serviço da Companhia do Leite, muito provável que vai vir falar com ele aqui. E estou aqui também com ele, Daniel, do time titular do Mamíferos, e ele quer mandar aquela mensagem inicial para vocês. Vai lá, Daniel. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui com a gente em mais um episódio, e eu já deixo aí de mensagem inicial para a gente começar esse podcast. O mundo não vai acabar, estamos aí e vamos ver o que a gente faz daqui para frente de uma forma racional, não é mesmo? E estamos aqui nada mais, nada menos com ele, Leandro, o nosso atacante, galã, o rapaz das meninas, né? Toda vez ele fala isso. Esqueci o nome da sua esposa. Toda vez ele fala isso. A Fernanda vai ficar chateada com você já, né? Josineu, corte pra nós mandar pra Fernanda. Não é o cortado do podcast, não. É o corte pra mandar pra Fernanda. Pra Fernanda. No direct dela. O nada é foda, viu? O combinado foi esse. O que tem a mais eu não sei. Suas considerações iniciais. Iniciais é o seguinte, a palavra é de otimismo. A gente tem que ser otimista na vida. Não tem outro jeito, né, Rona? Né, Daniel? Eu sou o Daniel. Ô, Daniel, tudo bem? Prazer. Não, eu sei falar e é verdade, né? Não tem uma pessoa que dá certo na vida que não seja otimista, não é isso? É isso mesmo. E democracia é isso, né? Ela é barulhenta, ela é complexa, às vezes não ganha a pessoa que a gente quer, né? Mas é isso, a palavra tem que ser de otimismo, porque daqui a 4 anos tem outra eleição. Justamente. E de otimismo e de aprendizados. Né? E outra coisa, querendo ou não, o próximo presidente, ele vai ser o meu presidente, vai ser o seu presidente, vai ser o presidente de todo mundo aqui. Então, não tem outro jeito. Nós estamos no Brasil, né? Nós moramos aqui e acreditamos nesse país, temos que
que apoiar esse país e apoiar quem está na liderança. Porque o líder desse avião, que tá todo mundo dele, vai ser o que a gente quer ou o que a gente não quer. E tem muito representante lá também, né? Vamos dizer, da direita também agora, né? Que isso favorece. E outra coisa que eu percebi com essas eleições, que foi muito positivo para o nosso país, foi que a nossa sociedade, o nosso povo começou realmente a entender da nossa bandeira, né? Isso foi muito assim visível, né? Porque você olha em outros países, a bandeira dos países está estampada em várias camisas que eles compram na loja e tal. Tem uma bandeirinha, uma logozinha pequenininha da bandeira e tal, a bandeira, né? E o nosso país começou a ter isso agora, e não tinha. Isso não era Era só de Copa, né? Era só de Copa, só na só Copa que isso existia. Não, Hoje você passa nas ruas ainda, mesmo depois da eleição, as janelas têm bandeira, as pessoas estão usando verde e amarelo. Então, assim, é um sentimento patriota, nacionalista, que é bacana. Isso, né? Isso. Isso, sem dúvida, foi uma das coisas boas dessa eleição. Eu acho que não é nem só a questão da bandeira, eu acho que é a politização. Isso. Estamos avançando em termos de politização. As pessoas estão procurando entender os fundamentos das coisas. Né? E isso é um negócio legal. Esse acesso às redes sociais, né, ele conduz informação, conduz um monte de bobagem, conduz um monte de fake news mesmo, né? Um monte de bobagem esparramada por aí. E eu acho que, digamos assim, nós subimos um primeiro degrau na escada, que é muita informação correndo. Eu acho que o segundo degrau na escada para os próximos 4 anos é a população começar a ter o próprio filtro para que não seja necessário ninguém filtrar por nós. Alguém filtrar por nós, o nome disso é ditadura. Exato. Então, eu falo que hoje no Brasil, diferente dos últimos 30, 40, eu não me recordo de ter isso, mas você tem uma oposição de massa. Essa oposição de massa, ela é ele puxa, se alguém fazer alguma coisa, para o cercadinho. E a democracia, ela é pesos e contrapesos. A democracia brasileira. Se o presidente ele sai do cercadinho, vem a Câmara Legislativa e puxa ele para o cercadinho. Opa, volta aqui. Né? Volta aqui. Não é bem se assim a Câmara, o Legislativo, sai sai do cercadinho, o Supremo puxa ele para o cercadinho. Se o Supremo sai do cercadinho, teoricamente, o Legislativo puxa ele para o cercadinho. Senado. E se todos saem do cercadinho, quem puxa é o povo. É a massa. Então, nós temos uma oposição de massa. Isso é uma mudança extraordinária para o país, independente de quem ganhou. Porque o sentimento já está aí. Ele já está enraizado na sociedade, entendeu? E a corda está esticada. Ninguém... não dá para fazer movimento brusco, ela estoura. Na nossa geração, pelo que eu percebo de política, o tamanho amadurecimento da população em relação à política foi agora. Pelo menos na nossa geração. Esse legado é excelente. Esse legado foi tudo, é o que você falou, é o peso e contrapeso, entende? E isso aí já foi muito benéfico para o país, que é o que você falou. Você sai do cercadinho, alguém te faz você voltar. É o peso e contrapeso, puxa pro cercadinho. Justamente. E quando todos saem do cercadinho, tem alguém que puxa ele pra cá. Nosso tempo é curto, eu vou precisar de entrar no agronegócio. Então vamos pro agro. Vamos, meninos! Vem comigo já que foi agora quase 10 minutos. Vamos falar sobre o agro. Ô, Ronaldo, Isso é esse só programa introdução. você pode ter certeza, vai ser 2, 3 horas. Segura, passa o cinto aí, moçada. O pau vai cair a folha. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, então, pessoal, eu acho que é um choque de realidade. Pra gente falar de otimismo, eu acho importante a gente trazer para vocês um choque de realidade. O negócio é o seguinte: se sair por aí uma prova de que houve qualquer tipo de coisa errada em relação ao processo eleitoral, aí eu acho que faz sentido alguém fazer qualquer tipo de manifestação e por aí afora vai. Isso não é a nossa realidade até o dia da gravação desse podcast. Então a dica nossa para vocês é: vai trabalhar, moçada! Vamos! Agora é hora de pegar firme no serviço aí. Dica para ganhar dinheiro, né? Levanta cedo, toma banho e vai trabalhar. Outro ponto importante, né? Em relação à pauta, nós trouxemos o título da picanha. Né? Fiz as contas aqui para vocês. A gente produz aproximadamente 27 milhões de bovinos por ano. Isso dá 54 milhões de picanha. Tem 2 cada bovino. A gente exporta 25%, tira 13,5 milhões de picanha. Vai sobrar 40 milhões de picanha. Nossa. Dividido por 230 milhões de brasileiros, segundo os meus cálculos, por final de semana dá 4 gramas de picanha para cada um. 4 gramas de picanha dá 4 minhoca.
É do tamanho de 4 minhocas, pra vocês não sabem o que é. Então, assim, pessoal, não vai ter picanha pra todo mundo. É só pra dar também o outro choque de realidade. Não vai ter picanha pra todo mundo. Vai ser churrasco sabor picanha, né? Você só passa por cima, assim, é um temperinho. É isso aí. Vai ter Agora, o tempero. eu fiquei curioso aqui de saber de onde que você tirou a minhoca pra fazer isso. Ele é o Como é que cara. você sabe com a minhoca? Eu pesa passei 1 uma grama? hora pesquisando o que pesava próximo de 4 gramas. E não achava de jeito nenhum. E tô caçando. Falei assim, tá, minhoca. E pra piorar, perdi o sono ainda, falando assim, o que nós vamos fazer com a minhoca? E aí eu falei assim, ó, bom, o que o trabalhador vai fazer com a minhoca? Pescar e comer peixe. Comer o peixe. Né? O que o cara que não gosta de trabalhar vai fazer com a minhoca? Uma Vai horta e alface. reclamar da vida e pedir bolsa, pedir auxílio, pedir qualquer coisa, que com minhoca não faz nada. O que o empreendedor faz com a minhoca? Vai pegar, ó, tive uma ideia. Com essas minhocas aqui eu posso montar um Pesque Pague, vou começar a vender entrada no Pesque Pague e vou comprar picanha. Esse é o único que tem chance de comer a picanha, coisa. E por fim, tem um último ainda que eu pensei. E lá na Faria Lima, se você entregar lá 4 minhocas, o que sai? Uma startup, certeza. Essa startup de carne de minhoca. Você lembra que tinha uma lenda, né? Do McDonald's. O né? McDonald's que tinha carne de minhoca. Isso aí É era uma uma lenda. fake news. Mas a proteína de minhoca tem gente que já está trabalhando nisso mesmo para poder utilizar na alimentação animal. Diz que fica mais barato e tem gente já plantando minhoca, Aí você vê o tanto cultivando. que os caras otimistas. Plantando minhoca na sua Plantando cabeça. minhoca viu? na sua cabeça. Depois Olha onde que foi a minhoca. Você tá entendendo? Depois de colocar minhoca na cabeça de vocês, eu vou fazer a primeira pergunta voltada para o agronegócio, começando com o Leandro aqui, para ele poder trazer para a gente. Pessoal, ressaca pós-eleição. Isso não tem como. Contagiou um monte de gente. No curto prazo, o que vocês acham que isso pode trazer de prejuízo para o agronegócio? O que isso pode trazer de problema para nós aí que estamos no agronegócio? O que isso Olha, vocês me falam? Qual Leandro? Que você, sou eu? Vamos começar com Leandrinho ou Leandrão? É o galã. Eu acho que a pior coisa para o país é ter instabilidade. Então, se a gente conseguir ter uma estabilidade, ou seja, o país for tranquilo, não muda muita coisa. Questão de sem terra. Ó, segunda-feira, quando perdeu a eleição, liguei para diversos clientes meus, diversos clientes nossos lá da JPA ligaram para mim. E aí, o que vai acontecer? Eu falei, calma, respira. Porque o Lula não vai conseguir fazer muita coisa ruim para o agronegócio. Não tem como. Como a gente falou mais cedo. O Congresso, ele puxa o Lula para dentro do cercadinho. Puxa para dentro do cercadinho. Então isso não vai acontecer. Eu acho que muito pelo contrário. O Lula, ele tem se tem uma coisa que pode falar do Lula, é que ele tem um poder de agregar, né, e negociação fantástico. A gente não quer entrar no mérito aqui do jeito que ele faz isso, né? Que ele fez isso das outras vezes. Mas que ele tem esse poder, ele tem de agregar. Já falou com Arthur Lira, já conversou com Arthur Lira, já conversou com essa turma toda. Então, assim, para o agronegócio, não tem tanta coisa. E outra coisa, o agronegócio é resiliente à crise. Eu falei já em outros podcasts, a crise no agronegócio dura 8 horas, até as pessoas sentirem fome. As pessoas deixam de consumir tudo, mas deixar de comer ela não deixa. Então, isso, cara, isso faz com que o agronegócio seja resiliente a essas situações. E tirando a parte de Congresso, vamos tirar a parte política por si só, vamos pensar na parte econômica. 30% do PIB vem do agronegócio. A maior fonte de dólar que a gente tem que entra no país, de divisa que entra no país, vem através de venda de produtos do agronegócio. Então, assim, economicamente, hoje todo mundo sabe, para você fazer qualquer coisa você precisa de dinheiro, inclusive o governo. Então ele não tem muito o que trabalhar também contra, porque senão ele vai ficar sem dinheiro para poder fazer as coisas que ele precisa. O dólar estoura. Então, economicamente também ele tem que fomentar, porque essa é a nossa fortaleza maior dentro do Brasil. Então, ele vai ter que fomentar o agronegócio para poder fazer a coisa acontecer internacionalmente, para poder fazer aqui dentro. Às vezes tem algumas outras coisas que ele pode fomentar, tipo uma agricultura familiar, um tipo de agronegócio que não é só aquele que a gente imagina enorme, de 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 hectares de soja. Ele pode fomentar isso, até trazendo o pequeno produtor para ele crescer. Então isso também é uma coisa boa. O que ele está fazendo muito, eu vi esses dias, ele já, por exemplo, falou com o Biden sobre essa questão do meio ambiente e tal. Então isso vai ser uma coisa
que vai existir. O que eu acho que ele deve fazer, o fundo europeu alemão voltou para o Brasil, um fundo de meio ambiente, voltou, está investindo, são, sei lá, 15 bilhões de reais. O que ele vai fazer, ele vai, por exemplo, liberar financiamento como sempre liberou. Não só ele, como todos os governos, né? Há um juro subsidiado quando é para o pequeno, para o grande não é subsidiado, a gente já falou disso aqui. Mas ele vai pôr algumas cláusulas de responsabilidade ambiental. Então é o seguinte, olha, você quer produzir leite? Olha, toma aqui, o Estado vai emprestar através do BNDES, se for pequeno, subsidiado, se for grande, não, mas tem que cumprir algumas metas ambientais. Isso eu acho que vai acontecer. Mas também não tem problema. A gente faz isso tudo. Já é a lei o agronegócio faz isso tudo. Hoje você tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, então isso já acontece. E tem uma coisa seguinte, o discurso ele fala muito. Né? Assim, se o discurso muda, o discurso do Lula ele é mais apaziguador, mais ligado a essa questão ambiental, então o mundo vai começar a enxergar o que a gente já faz. Turma, tá na pauta nossa falar mais assim, intenso ao governo, ao longo do governo. Eu tava querendo entender de vocês assim um pouquinho como é que vocês viram essa percepção da ressaca de curto prazo, daqui para dezembro. Como é que vocês estão vendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu vivi. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de trator. Ele falou comigo assim, ó, eu tava lá, de 10 trator que eu tava vendido, até antes de passar a eleição, pediram para eu poder parar o pedido de 9. Então, ou seja, num curtíssimo prazo, o pessoal deu uma esfriada. Eu não tenho dúvida que mas eu acho que vai, minha opinião, eu acho que isso vai passar. O cara fala assim, tem um negócio, exemplo, o cara tá plantando lá, JP Agro, plantando 1.700 hectares de soja. Vou plantar 1.700 hectares. Não, cara, a terra aqui é alugada já está alugada, aqui é comprada já está lá. O cara dá o choque de realidade nele, passa aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Aquele medo de curto prazo. Não tem saída não, essas coisas vão passar. Né? Então, assim, no curtíssimo prazo, eu acho que de fato teve, né, um desgaste aí, tá o pessoal meio impulsionado por algumas incertezas, mas isso aí eu acho que não vai mais 15 dias, não. Mas existe o reflexo, né, Ronaldo? As pessoas que estavam segurando isso, agora, de uma forma, eles continuaram. Se por exemplo, eles estavam com a área para abrir de plantio, eles já não vão abrir. Se o empreendedor que planta muito grão, ele estava precisando de comprar mais trator, ele deixou de comprar mais trator por esse motivo, que ele segurou, e agora tem ainda uma instabilidade por causa desse novo governo, que ainda está começando, né? Vai lateralizar, isso né? Não dura muito, tem um não índice, vai durar muito, tem um mas na economia, existe uma ressaca. Você já deve ter escutado falar, índice de confiança do consumidor. Você já viu esse índice? Já. Então é o seguinte, quanto melhor esse índice de confiança do consumidor, mais as pessoas consomem. Quando pior o índice de confiança, ou seja, se você não confia que a economia vai crescer, pior fica para a economia no geral. Sim. Isso é um fato. Então, se as pessoas não acreditam, a economia muito é um fator psicológico, sociológico. Né? Então, se as pessoas não acreditam que vai dar certo, o negócio não dá mesmo. Sabe? Então, as pessoas não vão ampliar a produção, não vão ampliar a produção, não vão ampliar a produção ano que vem não cresce. Só que é o seguinte, a demanda ela aumenta. Porque o agronegócio é mundial. Então, tudo bem, se ninguém plantar mais agora, vamos supor que ninguém planta mais, o preço de soja está 170, 160. Mais ou menos isso no Porto. E aí, ninguém planta. O ano que vem, a demanda, por mais que tenha crise internacional, a demanda sobe por alimento no mundo. Né? E aí no outro ano ela sobe, a demanda continua, a oferta continua constante, uma hora esse preço explode. Quando explodir esse preço, todo mundo volta a plantar. Tá, mas e qual que é o que sussurra aí? Qual que é a ideia das campanhas do Lula? Se ele pegar o preço e estabilizar preço no nosso mercado. Isso não... Controle de preço? Controle de preço. A Argentina fez isso. Todos os países que fizeram isso, todos, sem exceção, não deu certo. Controle de preço não dá certo. Nós sabemos que não dá certo. Não existe isso. E não passa no parlamento brasileiro sem chance. É o que eu estou te falando. O Lula, no começo, quando baixou esse ICMS, ele deu algumas declarações reclamando da baixa do ICMS da gasolina. Não sei se vocês vão lembrar. Você lembra disso? Não. Ele falou, não, gente, baixando o ICMS, vai quebrar os estados, vai isso, vai aquilo, vai isso. Aumentou a arrecadação, porque... Né, o imposto ficou mais baixo, as pessoas consomem mais e não se fala mais nisso. Então, muitos discursos vão cair por terra. Eu vou te dar um outro exemplo.
que não tem a ver com agro, mas eu acho que é bom falar. O orçamento secreto, a chamada emenda do relator. Você lembra que foi a coisa mais falada? Eu posso apostar com todo mundo aqui, ouvinte. Eu pago uma caixa de cerveja pro ouvinte aqui. 1 quilo pra de todo picanha. mundo, 1 quilo de picanha. É mais um então. Se O Leandro falou assim, Você sabe que já vai faltar Lula- e o quilo da picanha vai ficar mais caro, né? Se o Lula vai continuar. Só não vai chamar orçamento Vai secreto, mudar vai o nome. chamar emenda do relator. Já mudou, vai né? continuar. Já tá mudando então, o nome. é fato que vai continuar. Então, assim, muita coisa que foi falado não vai acontecer. O Lula, por exemplo, falou, eu lembro que ele falava muito, o país que mais produz grãos e tem 30 milhões de pessoas passando fome. Tudo bem, o diagnóstico é esse, mas como que nós vamos resolver isso? Não é tabelando preço. E ele sabe disso. Isso não vai acontecer. Eu posso garantir para as pessoas Sem que isso não chance. vai acontecer. Sem chance, esquece isso. Porque isso gera, para não ficar muito técnico, muito chato, você me corrige se eu tiver chato aqui técnico. E o que acontece com o tabelamento de preço? Vamos supor que tabela preço a soja a R$150, né? Mas os insumos não é tabelado. Nada na cadeia é tabelado o preço. Porque não tem jeito do cara tabelar tudo. E aí vai chegar um momento que as pessoas vão ficar inibidas de produzir mais. Isso no futuro, no longo prazo, as pessoas produzindo menos, gera o desabastecimento. Entendeu? E aí acontece o que com o preço? Sobe. Isso no mundo inteiro foi assim. Então, já tentaram. Aqui no Brasil, eu até estava lendo sobre isso no livro da Miriam Leitão, chama Saga Brasileira, ela conta nesse caso. Que basicamente o que aconteceu com a gente, que foi o mais emblemático na época, foi com carne. Então, assim, tabelou o preço da arroba. A carne agora só pode custar tantos reais. Na época lá, o Cruzeiro, não lembro qual era acho que era real já. Aí o pecuarista falou assim, não, mas nesse preço eu não vendo, deixa no pasto. E acabou. Acaba a carne. Por quê? Porque ninguém vende naquele preço. Você não tem como obrigar o cara a vender. Tentaram fazer isso também. Ir dentro das fazendas e obrigar o cara a vender. Deu um problema danado. No final das contas, acabou o abastecimento de carne. Quem tinha botou o preço lá em cima no mercado paralelo. É o efeito dominó reverso. Isso não pode acontecer, né? Se acontecer... E na época que você falou, o Daniel... efeito dominó reverso é o dominó ficar em pé. Então é deitando aí mesmo. tinha uns fiscais do Sarney. Isso. Tem Na jeito que a época. gente pôr na edição aí, os dominó, em vez de cair, os dominó É, levantando, sobe, dá uma ré levanta. no vídeo. Isso é otimismo nosso. Nós tá... Mas na época tinha os fiscais do Sarney. Eu não lembro dessa época não, mas a turma me conta. Lembra a gente sim, vê. lembra sim. Não, pior que É verdade. Chegava lá, o cara subiu o preço no supermercado, porque tudo subiu, e aí ele não podia subir. Ele tinha um fiscal do Sarney que multava o supermercado para ele subir. Ressaca. Essa greve que teve dos caminhoneiros aí, essa paradinha aí, isso é uma ressaca. Isso vai impactar. Vocês podem ter certeza que já está impactando. Tabela de carro, eu já estou sabendo que está subindo. Mas eu honestamente, eu acho que daqui pro final do ano, eu acho que essa dor de cabeça vai passar, se não surgir nenhum evento, nada muito comprobatório, nada material, né? Voltado para a eleição, que eu acho difícil, né? A gente está caminhando para passar essa dor de cabeça, né? essas coisas, né? E a gente voltar para a realidade, voltar para o dia a dia, né? Então, assim, vai existir essa ressaquinha inicial, pode sim impactar o agronegócio, a própria questão de logística que o Leandro está trazendo, né? E a gente eu acredito que nós vamos virar essa página. Eu queria montar uma dinâmica com vocês aqui do seguinte, a gente trouxe dois posicionamentos, o que pode ser bom para o próximo ano e o que pode ser ruim, o que nós temos que estar alerta. Eu acho que enquanto a audiência está com a cabeça boa, tá com a cabeça fresca, vamos falar do que é bom. Vou mudar até a ordem do que está escrito aqui. O que vocês entendem, né, que pode ser bom, que pode vir a acontecer de bom do que tá vindo para o próximo governo. A partir do governo, a partir de qualquer movimentação do Congresso, a partir da movimentação internacional, o que nós podemos esperar de bom para os próximos 4 anos, na opinião de vocês? Eu vou começar com o Leandro de cá agora. O que você manda aí? Vai lá. Eu gosto quando vocês começam a discussão, que aí eu consigo pensar mais um pouco. Pode meter bronca aí. Eu só queria falar um negócio da logística aí, rapidinho. Me permite uma parte? Vai lá. Faz o parênteses aqui, você que Não, manda. a questão da logística, a JPA deve ter uns 15 caminhões parados. Ontem tinha uns 15 caminhões parados no Mato Grosso, só no Mato Grosso.
tinha 160 e poucos protestos, a gente está acompanhando muito de perto isso. É. E agora, Muito na ontem estrada. tinha 70 e poucos protestos de caminhoneiro. Eu sou muito a favor, de verdade, de qualquer tipo de manifestação, desde que não atrapalhe o direito de ir e vir das pessoas. Sim. Porque isso prejudica o próprio presidente. Isso que tem que deixar claro para as pessoas. Eu falo isso com a turma lá na empresa. Porque é o seguinte, o presidente ainda é o Bolsonaro. E o crescimento econômico, quem vai entregar é o Bolsonaro. Então, nós estamos previstos em crescer 3% esse ano. Se começar uma greve grande, o crescimento vai lá para baixo. Vai para 1,5%. E aí, daqui a 4 anos, a turma vai falar assim, o Bolsonaro entregou 1,5% em 2022, não entregou 3%. Então, nós temos que entregar um crescimento econômico robusto. Mas Sabe? Não é só isso, né? Dependendo do tipo de protesto que você faz, como é o caso dos caminhoneiros, eu acho que é justo protestar do jeito que você falou, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Produto perecível, carga animal e tudo, que eles estavam até liberando, né? Mas já teve vez de não liberar. Sim. E eu vi laticínio ficar desesperado porque eu tenho uma carreta com 30 mil litros de leite a R$2, R$3 e vai perder porque vai aumentar a temperatura, eu vou perder o leite. Tem caminhão que não está Não. conseguindo, pelo trânsito, Tem muito. ele não está conseguindo chegar nas fazendas. Aqui, Esse é um problema. maior granja do país, falei com eles ontem. Posso falar o nome aqui que todo mundo digitar na internet vai ver, a Granja Faria. Eles falaram que ontem passou um perrengue danado. Porque o insumo não chegava nas granjas. Então você tá entendendo o que eu te falei da ressaca? Então, Da logística? essa é a ressaca, mas melhorou. Ela vai... Não, anteontem foi o problema, na verdade. Sim. Ontem nós conversamos, ele falou que já melhorou, que já estão saindo. Então, assim, as coisas vão melhorar. Até porque o Bolsonaro falou gente, nós precisamos... Os nossos métodos não podem ser os mesmos da esquerda de depredação. não pode. Eu, por exemplo, passei aqui em Lavras em frente o tiro de guerra lá, não sei se vocês viram, tem uma manifestação ali. Cara, ótimo. Beleza, ninguém não atrapalhando Não tá atrapalhando ninguém. nada. Tá lá a galera com a bandeira do Brasil. Então, ó, beleza, super apoio. Agora, quebrou um orelhão, já não Nossa, apoio. já. Quebrou um vidro de banco Itaú, como eram as manifestações anteriormente. Aí eu não apoio. Subiu num para-choque de caminhão que tá em movimento. Mas desculpa, Ronaldo. Senão Vamos lá, você não vamos lá. vai- Voltando mete aqui. broca aí. Volta aí, Ronaldo. O que era o... Pergunta, As coisas boas. Pergunta, o que Eu você acha tenho que uma. pode vir de bom? O Daniel tá ali no si pra falar, então deixa ele soltar a bomba aí. pra Vai lá. Ó, que uma pode eu vir acho de assim bom? que eu acredito que junta tudo que a gente falou nos podcasts passados, que eu acho que é bacana, que é a questão ambiental, no sentido de melhorar a nossa imagem ao mercado internacional através da melhoria das nossas leis e das nossas condutas ambientais. Um país que vive do agro, que depende do mercado internacional do agro, não pode ter uma imagem lá fora ruim de quem vai comprar o produto dele. Mas, Então, e estava no discurso do Lula. sim, mas o que ele vai dar é marketing para isso que não tinha direito, porque já era, pelo que o governo Bolsonaro tinha de imagem, era diferente do Lula. Mas já existe o processo ambiental nosso, do Então, nosso ele- agronegócio, que é muito bem... Mas o que eu falo, Mas o discurso faz toda a diferença. Isso, vai dar marketing. O discurso dele, Isso é o bom, isso é discurso dele positivo. depois da eleição foi exatamente esse. Uhum. Nós vamos melhorar a nossa imagem, se não me engano ele falou isso, mas falou, a questão ambiental eu vou pegar forte. E a questão era justamente essa, melhorar junto aos outros países essa imagem nossa. Eles têm razão ou não têm? Não sei, mas é uma das barreiras não Vai saber não o preço- comerciais que vai- tem, né? e o 1 preço quilo que a de gente- picanha pra quem parar de falar que o Brasil tem problema ambiental. E acabou, a galera Acabou. dá esperança pro Não, mas europeu. sem Lá o europeu ivermectina. adora picanha. Eu e lá sem ia falar ivermectina, isso. bom. Será qual o preço que vai ser pago para fazer isso? Nós estamos do lado otimista, mas eu tenho que falar isso também. Isso é metáfora, pessoal, para mostrar assim, nós temos que alinhar o discurso com a agenda positiva. Eu aprendi isso com o pessoal do Beba Mais Leite. Um abraço pro pessoal lá do Beba Mais Leite. Falava assim, que muitas das vezes a gente fica trabalhando a resposta ao problema, a resposta àquilo que você foi criticado. E isso é bater tambor para maluco dançar. A gente tem que ajustar o discurso, é mostrar o que está fazendo, bater o tambor mostrando o que está fazendo que é bem feito. Tem uma legislação robusta, tem satélite por aí agora monitorando a Amazônia e mais um monte de coisa positiva que nós temos que alinhar o discurso e mostrar que aqui tem quase 70% do país ainda preservado, coisa que o que nós temos preservado aqui é quase o tamanho da Europa. Entendeu? Então, assim, não dá nem para discutir com esses caras, tem que mostrar isso. Você falou tudo.
Isso aí. Nem preciso falar mais nada sobre isso não, porque o Ronaldo já falou tudo. É o seguinte, nós vamos continuar fazendo praticamente a mesma coisa, só que um discurso que vai mostrar, que vai passar no mundo é diferente. A única coisa que vai mudar de fato é o discurso. E nós somos muito bons no meio ambiente. A nossa matriz energética é muito mais limpa do que todos os países da Europa. Né? Eu não tenho dados aqui, mas eu acho que a gente produz acho que 3% da emissão de CO2 no mundo. E ridículo, 12, 15% da população mundial, alguma coisa assim. Nós estamos muito melhores que os outros países. A Alemanha agora ligou a usina de carvão para produzir eletricidade. Então, E outra coisa que nós tem não temos esse dúvida, problema. que é da nossa geração. O Leandro falou que não tem dado, eu também não tenho dado não, Leandro. você tem dado? Não, parei. Parou? Tem dado não. Tava muito frequente. A nossa geração sobre questão ambiental já é bem mais assim Rígida que as outras. rígida do que as anteriores. Qualquer pessoa que tem um pedacinho de terra hoje já quer cercar a sua nascente. Não é porque o governo pediu, é porque nós sabemos a importância da água dentro de uma propriedade, compreende? Isso nós sabemos, a nossa geração é muito bem definida disso. Então, assim, proteção de meio ambiente, nessa geração, já está correndo na veia. Nós temos uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Mais rígidas do mundo. Então, Imagem internacional. Daniel trouxe aí um primeiro tópico do que eu também concordo, gênero, número e grau. Tem tudo para melhorar com o ajuste do discurso. Com certeza. Leandrão, contribuições? Eu acho que, assim... O que você espera de bom? Uma coisa que eu acho que pode acontecer é para o pequeno produtor continuar essa situação de subsidiado, mas aumentar o subsídio. E levando em consideração essa questão ambiental. Eu acho que isso pode ser uma política do governo Lula. Eu acho que isso pode acontecer. Acesso ao crédito pequeno produtor. Acesso ao crédito. Ele fala muito da agricultura familiar, né? E é o que ele prega na política dele, né? Ele dá acesso para a classe que pode ter menos condição, mas ele quer pulverizar mais. Ele gosta pulverizar o crédito. Pulverizar o crédito. Isso é muito interessante. Não, é interessante. A questão, assim, esse recurso vem do BNDES. Eu também queria falar nisso aqui, mas vou acabar falando. Nos anos anteriores do PT, o BNDES, ele emprestou para pequeno? Emprestou. Mas ele emprestou para ditaduras, Venezuela. Isso foi um erro, na minha visão. Fez o metrô de Caracas. Então, não emprestou para o governo, ele emprestou para uma empresa brasileira fazer a obra lá, mas por que não fez aqui? Né? Então, essas situações, eu acho, inclusive, que isso não vai ter mais. Impossível. Porque, é isso que eu falei, a sociedade, a oposição de massa, puxa para o cercadinho, o Congresso puxa para o cercadinho. Então, isso eu não acredito que aconteça mais. A oposição acordou. Não tem isso aí, eu acho que não tá acordada. Na hora que for, igual lá, nós mais. vamos investir 2 bilhões de dólares no metrô em Havana. Não vai não, colega. Vai não. Tá difícil. Vai não, tá difícil. Essa Os caminhoneiros limitação, fecham a rodovia. Nossa, e aí o pau quebra. E aí vai Entendeu? ser... essa limitação, ela cabe no ponto de vista otimista da coisa, né? Que está dentro da pauta otimista, para o pessoal não entender errado, mostrando que o país nosso é um país rico e que se os recursos forem aplicados aqui, e a tendência é que sejam, a gente tende a começar a ter um melhor desempenho aí, não só do agronegócio, mas também das outras cadeias. Daniel fez uma provocação quando eu estava elaborando a pauta, onde ele falou sobre logística e também sobre armazenamento. Desenvolva seu raciocínio, meu querido. O negócio estava muito para esse lado também, essa discussão de como é que vai ser esse investimento. E aí cabe isso também. Se vai ser para esse lado, eu não sei. Mas se você deixa de investir fora, que eu acredito também, dependendo do momento que você está, como país e tudo, investir fora também não é ruim, não, porque você traz mais dinheiro para o país, mas não agora, que a gente tem um dever de casa para fazer de enorme aqui. E um deles eu acho que é logística, e a discussão estava muito em cima disso também. Como é que a gente vai fazer com relação às ferrovias, hidrovias? Vai ser feito ainda esse investimento pesado? Estão contratados, áreas, né? Tudo isso que contratado. E olha que interessante. A gente tem um cliente na Companhia do Leite que ele fica em Mara Rosa. Mara Rosa é uma cidadezinha de 12 mil habitantes que tem quase chegando no Tocantins. É uma cidade antes de chegar no Tocantins. Uma cidade de 12 mil habitantes que dizem
pela regra que o cruzamento das ferrovias, um dos cruzamentos das ferrovias principais, vai ser em Mara Rosa. Exatamente lá. Hoje não tem nem um trilho de trem lá. Mas só em Mara Rosa eu fiquei sabendo de uma casa que foi alugada, casa normal, de 3 quartos, alugada por R$6.000 para alocar pessoas que estão trabalhando na região, construindo galpão, esperando o Porto Seco, fazendo toda a estrutura para quando chegar a ferrovia. Olha como é que já movimentou a economia daquele lugar. E tá 5, 6 mil, por quê? Porque não tem. E o pessoal que tá lá, que já viu que tá alugando casa de 5, 6 mil, já tá começando a construir para fazer a coisa funcionar. R$1 trilhão de reais contratado por investimento para os próximos 10 anos. Isso é uma coisa otimista que não foi do governo Lula, mas é uma coisa otimista para o país. E não depende dele. Independe, os investimentos são privados e já estão contratados. A questão dos próximos 4 anos é, será que o governo do PT, que às vezes sempre demonizava privatizações e concessões, eles fizeram algumas, mas muitas não foram bem sucedidas. Será que o governo do PT vai continuar essa política de concessão? Essa é a questão. Não é a pauta de se ele der continuidade, se ele vai dar continuidade, eu acho que não pesa muito eles darem continuidade. E eu acredito que dificilmente eles vão bloquear algo disso que está contratado, por ser crime de responsabilidade. Aí é o risco de impeachment. Então, novamente, acorde esticado. Então, sim, quando você pensa assim, a gente tem R$1 trilhão contratado, nós temos um crescimento robusto para os próximos 10 anos contratado. Entenderam? Então, assim, palavras do Paulo Guedes, né? A gente tem... o país está condenado a dar certo, está condenado a crescer. Então, se não fizer bobagem essa nenhuma, questão da infraestrutura vai bombar. Norte-Sul é privada. O que o Ronaldo está falando aqui é muito sentido. Eles não precisam de mirabolar planos. É só eles andar no trilho que já vem. Tá aí, ó, as provas da economia, tá aí, tá escancarado para tudo quanto é lado. Outra coisa, né, nós estamos falando de obras. Quantas obras que você já viu falar que ficou pendente aí do governo passado agora, né? Desses 4 anos passados aí. Você não vê ninguém batendo tambor para obra que não foi acabada, que ficou no meio do caminho. E eu acho que tem que ter uma resposta do outro lado, né? Vai ter que dar um exemplo também. Tipo assim, ó, você deixou o outro concluir a transposição do São Francisco no seu lugar. Tá, e o que você vai concluir dele que deixou para trás? Você tem que dar a resposta. Exato. Você tem que mostrar que você vai ser melhor. Uma outra coisa também, vindo nesse gancho que a gente estava falando da logística, vem a questão de armazenamento. Né? Eu ia falar disso aí. Vai lá. Dessa questão do armazenamento, foi falado da campanha que o Lula ia redesenhar a Conab. A Conab, quando o preço está muito baixo, ela compra, e o preço está alto, ou começando uma disparada de preço, ela vende para tentar segurar o preço. Ela ajuda o equilíbrio. Né? Sim, só que hoje eu não acredito nessa política mais. Sabe? Eu acho que assim, essa política de controle de preço de compra é até bom para o produtor. Estoques reguladores. Exato, o estoque regulador é até bom para o produtor. Mas o agronegócio, milho e soja, está muito grande. Então é impossível, praticamente impossível a Conab comprar a ponto de segurar preço. Ela não tem capacidade para segurar Ela não isso tudo. tem capacidade. Não tem. Então é essa questão que eu convido as pessoas a pensar. Na safra você vê que não tem. Não tem, exato. Então vamos supor que a Conab, eu também não acho isso bacana, mas a Conab vai lá, faz um silo de um dos maiores do país. Deve ser o maior, 1,5 milhão de toneladas. Tá? 1,5 milhão de toneladas. Faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha. Nem cosquinha. Será um dos maiores silos do mundo, a armazenagem. Ela vai gastar um horror de recursos para comprar, deixar lá armazenado. E tem outra situação. Assim, vai fazer aparelhar uma empresa pública, pôr diversos funcionários, diversas situações. É complexo se lidar. Mas a atuação em milho e soja, ela se fizer, é um erro estratégico. Agora, quando você fala da atuação nos demais alimentos, pode trazer um impacto positivo para a cesta básica, tentando dar uma nivelada por exemplo, nos preços. Feijão dá para fazer. Para milho e soja é loucura. Agora para feijão, feijão você pegar feijão, arroz, ok. Mas estoque regulador para milho e soja, lixia, isso é impossível.
É para Lixia. as pessoas que estão kiwi. fazendo dieta, Isso né? dá certo. Passando nas O rapaz farinhas. aqui tá comendo comida de passarinho, pessoal. A questão é a seguinte: Alpiste. o milho e soja é grande demais para o governo tentar regular preço. Isso. É essa a questão. Ele ia precisar dos maiores silos do mundo para comprar um horror de dinheiro público, comprar esse milho e vender depois para tentar segurar. Coisa E boa. não ia Mas conseguir. pensando em cesta básica, o milho e soja não vai afetar assim tanto quanto os outros que ele pode regular, né? Afeta leite, tudo é baseado de milho e soja, né? Não, sim, eu digo no sentido do... Mas eu acho que assim, arroz e para o feijão todo da cesta não é uma má ideia. Eu acho que seria melhor o Estado desenvolver uma política de financiamento e estímulo a fazer centros de armazenagem. Não, tem que... Para iniciativa privada. Porque aí a própria iniciativa privada, ela ia... Gente, Você sabe que a missão do governo é da condição de transporte, de logística, de carregar, de locomover dentro do país. E preço que manda no preço é o mundo. Já é muito forte hoje as políticas de fomento a armazenamento. Assim, você tem linha específica e como o agronegócio está crescendo, né, deu esse boom mesmo, essa explosão aí, né, nesses últimos 4 anos. A gente teve uma explosão do agronegócio, vem crescendo absurdamente. Eu não tenho dúvida, né, que o pessoal vai começar a acessar cada vez mais essas linhas de crédito. Todo mundo aí que é do agronegócio que de fato produz alimento, está correndo atrás dessa parte de se estruturar. Então, acho que a iniciativa privada vai tomar conta de fazer isso pelo governo e eu vejo isso com muito otimismo para os próximos anos. Resta saber se será uma política, eu acho que vai ser, né, e o melhor estoque regulador é ter uma capacidade de armazenagem muito grande, que as pessoas mesmo elas vão regulando o preço, a própria iniciativa privada. Uma questão muito importante que eu vejo, para que ela traz um otimismo também, pessoal, precisa ficar claro uma questão, é impossível em Brasília você fazer um movimento brusco. É como se você imaginasse se você estivesse dirigindo numa estrada cheia de quebra-mola e radar. Não tem como sair correndo. Então lá nada vai ser correndo, não tem loucura nenhuma, não tem esse negócio de que vai virar Venezuela e tal, isso é palhaçada sem tamanho, entendeu? Então, assim, vai nessa linha de raciocínio, não. O negócio é, não se faz movimentos bruscos em Brasília, não é impossível. Olha, pra você ter uma ideia, ontem a Gleisi Hoffmann, vi no Twitter que ela falou que foi um absurdo a Petrobras dar um horror de dividendos. Vocês viram isso? Eu vi. Na mesma hora, a própria Câmara, os próprios diretores estavam falando, pôs ela no cercadinho de novo. Então já tem direito de resposta, não vai ser dessa forma. Então, é o que você falou, nada é rápido. Né? E eu acho que uma diferença básica entre um modelo liberal e um modelo social-democrata é que o social-democrata ele tolera os mercados. Ele entende que aquilo lá tem que ser tolerado. Já o governo liberal, ele estimula e entende que o mercado é um mecanismo essencial na dinâmica de crescimento. Então, essa é a diferença básica. As empresas, no geral, num governo liberal, elas são basicamente fontes de geração de valor para o país. Então, essa é a diferença básica. Meninos, eu estou naquele momento agora, aquela hora de nós fazer a nossa propaganda, o momento microfone de ouro, onde eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Você que ainda não se inscreveu no canal do Mamíferos, a promoção de hoje é a seguinte: vai lá, aperta o seu dedinho no botão e se inscrever que vai chegar 1 quilo de picanha lá na sua casa. Que é isso, meu amigo? E corre, porque vai faltar. Vai faltar. Quem se inscreva o mais rápido possível. Você que não se inscreveu, nós estamos esperando você lá. E não podemos parar por aí. Vai lá, ativa aquele sininho, né, para você receber as nossas notificações e aperta compartilhar e confirma nesse clima de eleição que nós estamos vivendo, né? Josinei, coloca na edição. E a gente faz questão de pedir a ajuda de vocês para levar essa mensagem para mais pessoas que têm afinidade com o agronegócio. Aquele seu parente que está com medo, aquele que não quer fazer mais nada, aquele que quer mudar do país, traz ele para cá, mostra para ele. Se inscreva, compartilha e ativa o sininho. E eu perdi o time do arrasta para cima. Um dia ainda vou chegar lá ainda.
Eu quero fazer o arrasta pra cima um dia. Tem que voltar isso aí, ó, redes sociais. Voltar o arrasta pra cima aí, ó. Que isso, Zuckerberg? Sai dessa. Zuquinha. Amigo nosso, eu vou dar 1 quilo de picanha pra você aí, se você arrumar o negócio da arrasta pra cima, hein? Volta, turma. Voltando. E agora? Vamos falar de tragédia. A turma gosta de fofoca, gosta da confusão, né? Então, assim, o que pode dar errado com esse barbudo lá? Não, mas eu acho que tem mais Aqui uma é Papai Noel rouco. Eu acho que tem uma boa ainda pra gente falar, que é justamente da lei dos defensivos. Nossa, Daniel. Essa aí é falou boa? Essa no agro é ótima. Essa é Você boa? falou. Essa não é boa não, é ótima. Essa é boa pra fazer a transição, porque pode ser bom e pode ser ruim, né? Não sabemos se vai aprovar, né? Mas vai lá, manda abraço. O questionamento tá muito em cima disso, né, Leandro? É isso Vai aí. ser aprovada ou não vai ser aprovada a lei dos defensivos? Eu acho que deve ser aprovada, sim. Deve ser aprovada no próximo ano, deve ser aprovada e sancionada pelo presidente Lula. Talvez ele mude alguma coisinha para falar que está mudando, né? Mas ela será aprovada. E aí, mas me conta mais aí, o que é... O grande X de questão é a narrativa. É tipo assim, ó, é você passar a mensagem que você está aumentando o rigor sobre o negócio, mas ao mesmo tempo fazendo com que a coisa funcione mais rápida. E o Daniel fez um dever de casa, eu fiquei impressionado com ele. Vai, Ele Daniel. estudou. Eu fiz um dever. Abre a caixa de ferramenta. Eu fiz para justamente o pessoal que está ouvindo a gente ter assim, um apanhado geral dos principais pontos e ele não precisar de ler aquilo tudo que está escrito. Mas olha que bacana. Como é que a agenda, como é que é feita de uma forma positiva isso que você estava falando, Ronaldo? Como é que a gente traz essa lei do defensivo de uma forma positiva, que eu acredito que vai ser o que o Lula vai acabar utilizando? Olha que interessante. Hoje, para eu trazer uma nova molécula, um novo defensivo para o Brasil, se gasta em média 8 anos para que ele seja aprovado. Ou seja, se alguém tentar trazer hoje, em 2022, alguma coisa, só em 2030. Nossa, viajei completamente. Ou seja, em 2022, se alguém tenta trazer algum defensivo novo para cá, só em 2030 que vai ter o resultado se ele vai entrar ou não. Isso traz um problema sério para a inovação e novas moléculas para dentro do Brasil, que podem ser, talvez, muito mais interessantes no sentido da segurança alimentar. Trazem menos benefícios. Menos tóxicas, inclusive. Menos tóxicas, que não deixa resíduo, coisas que às vezes estão aí por fora e a gente não consegue trazer para cá porque demora 8 anos. Como, por exemplo, produtos biológicos. Como, por exemplo, produtos biológicos. Olha só, tem um que, assim, tirando da agricultura, mas tem um produto biológico que usa para matar carrapato. Ele tem lá os problemas dele, mas ele funciona, eu já vi funcionar. Ele você pode utilizar durante a ordenha, você pode pulverizar no ar, você pode fazer o que você quiser. Que ele pode até tomar ele. Pode até tomar. Inclusive, o vendedor falou comigo que estava, se não me engano, mandando para Dubai, para algum lugar assim, ele estava mandando. Não sei se era Dubai, não. Dubai é capaz não, que no deserto não é capaz de não ter carrapato. Mas ele estava fazendo em algum lugar essa apresentação. E aí o cara falou, não, o vendedor, né? Não, isso aqui é ótimo, não dá problema nenhum e tal. Enfiou o dedão lá dentro e chupou para mostrar que realmente não tem malefício. Igual você vê no país aí, você acha que um produtor quer ir lá fazer uma pulverização, alguma coisa com IPI, mais papapá, tudo protegido? Não, isso aí só dificulta o trabalho dele. Entra um produto biológico de combate biológico, é o sonho. O biológico, a gente já falou muito disso aqui, é o futuro. É o sonho. E nesses 4 anos, o governo liberou muitas moléculas que estavam atrasadas, represadas. E aí é o que o Daniel falou, a narrativa, né? 90% dessas moléculas ou eram genéricas ou eram defensivo biológico. 10% apenas eram novas moléculas, que no geral são menos tóxicas do que o outro. Só que a narrativa nos jornais foi: o governo libera mais 200 e tantos agrotóxicos. Então, mas essa narrativa, isso tende a mudar no governo Lula. Essa questão aí que o Daniel falou, o que vai ser a narrativa do Está escrito na lei do defensivo que trocar agrotóxico por pesticida. Vai ter que trocar o nome mesmo. Você não vai poder mais utilizar dentro de produtos agrotóxico, nada disso. É pesticida, que efetivamente é o que faz, né? Então tem esse negócio. Então, de 8 anos, que é o que está demorando hoje para a gente poder trazer uma molécula nova ou um produto biológico para dentro do país, se preconizará 24 meses para você ter a aprovação ou não dessa molécula e a gente poder utilizar. E olha que interessante, além de preconizar 24 meses, ainda vai ter multa para um monte de coisas.
Então, por exemplo, hoje, se você faz alguma coisa errada em termos de pesticida e tudo mais, hoje você vai ter uma multa em torno de até 20 mil reais. Eles estão preconizando de 2 mil reais a 2 milhões com a nova lei. E se você for incidente, dobra a multa que você tinha. Você pode ser preso se você trouxer alguma coisa importada que não seja regularizada no país. Que hoje você não isso é preso. Não tinha isso. Não tinha tinha. isso. Isso é isso que vai ser a narrativa do próximo, quando for legalizar essa lei. 3 a 9 anos de prisão para quem fizer isso. Você concorda que lá, você estava falando assim, mas às vezes vamos ver como é que isso vai ser trazido, né, para o país, se as leis ambientais vão ser melhores ou piores, ou se vai piorar a vida do brasileiro e tudo. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de coisas que eu acho que tem que ser feitas e que é positivo e melhora a nossa imagem internacional lá fora. Então são coisas interessantes. Você ganha autonomia e responsabilidade ao mesmo tempo. É isso que eu ia falar. Você tem que fazer de acordo com o que foi combinado. Menos burocracia, né? São 24 meses, antigamente era 8 anos na lei antiga. Mas se você fizer errado, você tem a punição. Eu ia falar tá lascado. Sempre que você ganhar autonomia, ela vem munida de responsabilidade. Sim. Isso é o que está falando a nova lei. Liberdade e responsabilidade. De desburocratizar mesmo, mas se você fizer errado, você vai ser punido por isso. Tem que ser assim. Imagina a gente ter um leque maior de possibilidades de poder utilizar de produto dependendo do problema que você tem. Sim. Eu acho isso delicioso. Vamos acelerar para confusão? Vamos. Então, o que acontece, turma? Agora, passo o cinto. Nós vamos falar, o que pode dar merda nesse negócio aí? O que pode dar errado? Né? Merda não pode falar não, né, meninas? Essa criança tá assistindo nós. Essa criança estrume, é fã, né? Estrume. Faz o L de leite, viu, galera? A gente tá agora na sua nova política aí, né? O L de leite, né? Tome leite. Como não é do feitio nosso, mas se a gente parar para pensar nas situações que o cara vivia, ainda chegou a ser eleito, nossa, a gente vai pensar muita coisa atrapalhada para poder acontecer. Aí é eu demais, acho que a gente tinha que entendeu? colocar algumas coisas assim e também colocar possibilidades. O que vocês acham? Se pode acontecer ou se não pode acontecer. Porque foram rompidas muitas barreiras éticas. No passado, sim, sem dúvida. Para isso chegar a acontecer. Então, assim, nós somos otimistas? Nós somos do agro, nós vamos produzir, nós vamos trabalhar, caminhoneiro vai rodar, porque os caras é guerreiro, o Brasil vai voar. Mas a gente não sabe o que pode estar nos bastidores. Esse é o nosso medo. Embora nós temos uma direita agora pesada em cima do negócio que vai nos ajudar muito. Isso, que vai nos ajudar muito. Governo, nós estamos querendo dizer aqui o seguinte, a corda está esticada e existe riscos de instabilidade uma vez que você tem, francamente, você tem um governo com uma oposição muito bem montada, né? Você tem um centrão lá que está tentando já começar as negociações. Tomara que essas negociações dêem um bom direcionamento. Mas eu acho que nós estamos querendo dizer aqui o seguinte: existe sim um risco de instabilidade, que pode ser puxado por qualquer gatilho interno. Depois a gente pode falar de questões externas. Mas, por exemplo, se um bacana no governo resolve, vamos emprestar um dinheiro para a Argentina arrumar a casa, vai ter desgaste muito grande. É um gatilho ético, né? E uma questão importante dentro dessas coisas, que eu também acho que é difícil de acontecer, mas que vem se falando, né? Essa conversa de montar de buscar ter um banco central sul-americano, ou de ter uma moeda única, né? Eu acho que isso é muito difícil de passar a aprovação disso no Congresso Nacional, mas são conversas, né, que podem trazer instabilidade. Um tipo de coisa dessa, uma proposta dessa, só dela querer caminhar, ela já traz desvalorização para a moeda local, né? Traz prejuízos para o Brasil. Só de falar nisso, só de propor isso, já traz problema. Então, acho que a palavra foi o Leandro que trouxe mais cedo, que é a questão da instabilidade. Ela pode ter alguns gatilhos que possam me puxar. Isso é ruim, né? O gatilho ético hoje ele é enorme. Se tiver uma vírgula de uma corrupção estratosférica na Petrobras, a gente não pode ser aqui
Foram 6 bilhões que foram devolvidos, né? Mais 15 bilhões Só que o foi Palocci devolvido por devolveu empresa. 150 milhões. Então, assim, aconteceu de fato. Só que a população não dá conta mais disso. Então, esse gatilho ético está sempre ali. E é muito positivo, porque inibe o cara de fazer. Inibe o cara. A oposição de massa puxa ele pro cercadinho na hora. É o amadurecimento político. É um amadurecimento político, um amadurecimento da democracia. Claro. Exato. Então, isso é um ponto. O risco maior que eu acho é a questão da responsabilidade fiscal. Muita gente aí, às vezes, fala, o que é isso, essa responsabilidade fiscal? O que eu tenho a ver com isso? O governo gastar mais, ele pode fazer dinheiro mesmo e tal. Não, isso é fundamental para o nosso equilíbrio. Porque o desequilíbrio fiscal que fez com que a Argentina hoje tivesse hoje 100% de inflação no ano. Foi o desequilíbrio fiscal, ou seja, gastou muito mais do que arrecadou. Então esse é o maior risco. Só que, pelo que eu acompanho e estou lendo, tudo depende do ministro da Fazenda que o Lula for colocar. E quem vocês acham que vai? Se Deus abençoar, deixar a mão Meirelles, como diz a campanha, eu acho que aí os mercados vão botar tudo no trilho. Né? E eu acredito que tem grande potencial, sim. E é uma coisa interessante, assim, que mostra, se o Lula colocar o Meirelles, como colocou o Alckmin, os dois foram a favor do impeachment da Dilma. Então, isso mostra também, é uma demonstração para o mercado, que o PT quer passar uma régua nessa situação e quer trabalhar no meio. E trabalhar no meio. E essa questão de puxar para o cercadinho, quando você tem uma direita e o Lula mais à esquerda, eu acho que a direita está um pouquinho mais para lá, que vai acabar fazendo com que o Lula entre na centro-direita em alguns aspectos da economia. Eu compartilho uma situação e peço uma ajuda. É assim, ó. Qual que é a situação? A situação é o que pode acontecer por debaixo dos panos, dentro disso tudo. Quais são as articulações que pode existir para que corrompe, como já foi corrompido? É porque o que eu estou falando foi provado, que já foi corrompido, né? Então, quais são as articulações que eles podem ter, quais são os poderes que eles podem articular para poder corromper o sistema? E isso vai ter um dano por quanto tempo? Daqui quanto tempo que a nossa população vai ver o que eles estão começando a fazer hoje? Um exemplo. Quanto tempo que a gente vai ver isso? E quem que pode nos ajudar a isso? É a oposição que nós colocamos lá dentro. Se esses caras não trabalhar bem agora, acabou. Né? Não tem. Então, assim, eu acredito pelo potencial de quem a oposição elegeu para colocar lá, eles vão fazer isso por nós. E se eles não fizerem, é onde os nossos problemas podem agravar de forma a oposição de massa agressiva. Facilidade de comunicação e oposição barulhenta. Então, assim, eu acho que se hoje já é mais fácil comunicar, imagina você com oposição barulhenta. Vamos falar de Minas aqui, nós somos mineiros. Imagina senador Cleitinho. O cara era deputado estadual, foi vereador lá, já quebrava o pau, tocava o terror. Imagina ele de camisa de time lá no Senado. Vai pegar fogo aquele negócio, entendeu? Então, tipo assim, se tiver um negócio, alguma coisa fugindo do trilho, é o que nós vai, esperamos, né? E o problema é assim, a população vai ficar sabendo, e aí que está o ponto de instabilidade. Qual vai ser a capacidade do governo de voltar para o trilho? Esse aqui é o ponto de risco. Essa questão do equilíbrio fiscal, que é uma ameaça que eu citei aqui, eu acho que vai depender muito desses próximos 2 meses. Né? Se o Lula colocar o Meirelles, eu vi uma entrevista no Meirelles na Roda Viva, e aconselho todo mundo a ver. Essa entrevista dele, ele é a favor, inclusive, da privatização da Petrobras. Sabe? Ele é a favor, ele entende que o mercado gasta muito recurso. O Brasil, para você ter uma ideia, gasta em torno de 10% com funcionalismo público. A Alemanha gasta 7%. Que tem o welfare state, ou seja, uma questão social muito melhor do que o Brasil. Então, ele entende isso, que esse recurso, o aumento de arrecadação tem que ir para o mais pobre e não para o custeio da máquina. Ele entende isso tudo. Então, pode ser uma demonstração clara que o Lula está querendo fazer um pouco de equilíbrio fiscal. Dinheiro na praça e retorno para o governo. Instabilidade é um risco. Vamos avançar na pauta? Outro ponto importante que eu gostaria de trazer para a gente gastar um pouquinho mais de tempo com ele é reforma tributária.
Nossa, Pode isso é ou pra- não quanto- atingir o agronegócio? mais 60 minutos? Eu acho que começa assim, eu acho importante falar isso. A gente fala reforma tributária, mas, Leandro, você que é mais por dentro desse negócio, para a pessoa que está escutando a gente, o cara que está lá na ponta, o que isso impacta nele? Tudo. Tudo. É muito impacto. Tem duas PECs na Câmara. Vai ficar técnico esse Não, tópico. mas vamos... Mas digere, são- digere. Nós precisamos de passar a informação mais clara, né? São pro duas. público. O que acontece hoje é uma bagunça tributária no Brasil. Por exemplo, exportação no mundo inteiro é desonerada. Aqui no Brasil acaba não sendo, porque você acumula o imposto, ele acumula. Você paga, por exemplo, IPI, você não tem crédito dele. Entendeu? O ICMS você tem, cada estado tem um. Você compra gasolina, você acumula crédito daquilo lá, você não acumula. Como é que está a proposta lá? Só para as pessoas entenderem. E vai vir muita narrativa em cima dessa situação. São 170 países que usam um modelo, que é o modelo da OCDE. Ele chama IVA. Aqui no Brasil eles estão falando que vão chamar IBS, nas duas PECs que tem lá. É basicamente o seguinte: se o produtor de leite comprou uma máquina, ela vem com IVA. Vamos supor, vai ser mais, mas vamos supor de 10%. E aí, ele comprou a máquina, ele tem um crédito, que ele comprou, vem com crédito. Ele tem um funcionário, quando ele vai pagar, ele tem um imposto, esse funcionário vem com crédito. Ele compra papel toalha, vem com crédito. Tudo nota fiscal, nome da fazenda dele, vem com crédito. E ele vai vender o leite, ele vai pagar o imposto, ele vai ter um débito. Na prática, ele só paga imposto da diferença. Por isso que chama imposto sobre valor agregado. Porque o imposto é só sobre o valor que ele agrega à operação. E cada mercadoria vai ter um. Exato. Então, investimentos são desonerados. Então, vamos supor que ele vai lá e comprou um trator. Vem com crédito de IVA. Ele vai acumular mais crédito que o débito. Então, o cara está sempre investindo, inclusive para não pagar imposto. Não Né? só não pagar imposto, mas me fala se meu raciocínio está certo. Mas ele vai querer ter nota fiscal para poder ter o crédito e pagar menos imposto na venda do leite. Isso, exato. E, logicamente, quanto mais nota fiscal a gente tem rodando e o pessoal Mais exigindo, legal mais arrecadação eu tenho do próprio governo, porque agora a coisa deixou de ser informal. Exato. É basicamente isso, funciona em 170 países. O CDE é desse jeito. Estados Unidos é diferente, não vamos entrar no padrão, que é muito mais simples, inclusive. Mas esse IVA, ele simplifica muita coisa. É um imposto no consumo só. Ele já avança, Mas nenhum, já é um avanço grande. já é um aqui avanço pra nossa enorme. A economia. Europa utiliza esse modelo, a China utiliza, a Índia utiliza, a Austrália utiliza. Então, o Japão utiliza, 170 países. É um modelo que ele permite o cara investir para não pagar imposto. Porque vamos supor que você está lá com todo o seu custo de nota fiscal, você ficou em R$10. Você vai vender o leite a R$15. Você vai ter que pagar imposto sobre esses 5. Mas se você vai lá, ao invés de eu pagar imposto, eu vou comprar uma máquina aqui financiada de R$1 milhão, supondo. Você vai ter, se for 10% a alíquota, R$100 mil de crédito. Então, na hora que você vender, você vai ter crédito. Entendeu? Então, é débito, crédito. Estimula muito o negócio, exato. E traz transparência. Isso. No Brasil, tem diversos problemas de produtividade. Eu vou te dar um exemplo. Zona Franca de Manaus. O IPI lá é zerado. Faz com que o maior mercado consumidor de moto do Brasil é São Paulo. Onde faz a moto? Em Manaus. Pensa no custo logístico. Hoje as empresas brasileiras, elas não olham onde ela ficar por melhor logística. Não, ela olha onde tem melhor benefício tributário. Sim. E isso acaba doações, inibindo a produtividade do país. Porque o cara, quando ele vai investir, ele vai falar, eu quero ir aqui, vamos sul de Minas aqui, vou fazer uma baita indústria de leite aqui, porque é perto de São Paulo, perto de Belo Horizonte, Não, se Goiás der um benefício melhor, ele vai para Goiás, vai para Mato Grosso, para onde for, para ter um benefício, ou para Bahia, para ter um benefício tributário maior. O exemplo foi verdadeiro.
Aconteceu. Ah. Entendeu? Então é isso. quando Mas acontece. isso é o que a única, Do leite, na cadeia do leite a aconteceu. única maneira do país crescer estruturalmente é aumentando a produtividade. Não existe mágica. É aumentando a produtividade. Pessoal, nós precisamos avançar. Reforma Falei que isso tributária. era complexo. Reforma tributária, eu queria Engraçado dar uma isso. contribuição no seguinte sentido. A preocupação e a provocação no contexto da reforma tributária é mais ou menos assim. O produtor, ele quer saber, produtor rural, ele quer saber qual o problema que isso pode trazer para ele. Para o grande produtor, ele já trabalha no modelo de lucro real. Então, débito e crédito para ele não é novidade. O pequeno produtor, Só vai simplificar para o gigante. nota fiscal de tudo. Para o Né? pequeno produtor é burocratização. Ele não tem contabilidade para isso hoje. Vai ter que se pensar no modelo presumido. Entendeu? Não vai ter muita alternativa. Não tem contabilidade e nós não temos nem o contador para fazer. É tanta gente que não são tem. 5 milhões de pequenas propriedades. Se esses caras resolverem procurar contador hoje, a estrutura contábil do país quebra. Mas, Ronaldo, não, Valorização esse o contador sistema... começa a ser mais eficiente também, Não, consegue não. ter mais cliente. Mas esse sistema, ele é de forma automática. Hoje, por exemplo, se alguém tirou nota fiscal para JPA, eu nem preciso estar com a nota. Eu entro no site, já vem automaticamente, automático o meu contador. Então, assim, é muito simples. Eu acho que o produtor, mesmo pequeno, ele tem que ver que é muito simples. Toda mudança causa um desconforto. Mas ele tem que ver que vai ser muito simples e ele vai mudar. E assim, no final do mês, emite a alíquota do condensado, Não, emite na a guia hora. do condensado e paga. Vai ser, porque é um imposto só sobre consumo. As notas fiscais vão estar todas documentadas aqui. Emitiu essa para o cara. E teve essa que ele emitiu nota fiscal para o laticínio. Não, Mas esse- sabe E ele qual vai que- ter sabe essa qual que é o aqui. desafio? A diferença, E assim, tum, nós paga vamos- imposto. nós O meu desafio é que a informalidade é gigante. Não, mas nós vamos ser muito amador se a gente não pensar que as coisas vai ter que evoluir. Mas, e outra- E não tem contador hoje, não tem. Mas as pessoas cada dia mais vai procurando, é igual a internet, não tinha acesso. O produtor não tinha e-mail. Ah. Hoje a grande maioria dos produtores tem um e-mail de acesso, porque para eles fazerem um cadastro, eles precisam de um e-mail. Mesmo se ele não tiver, o filho tem. Então, as coisas vai caminhando. Mas, Ronaldo, pra é importante acontecer. falar aqui pro produtor que essa mudança não é rápida, não. Não, de forma alguma. A reforma tributária, a PEC 40 e a 120, são duas PECs que tem lá. 110. As duas, 110, né? As duas, 10 anos para mudar. De Eles vão fazer um IBS diminuindo ICMS, PisConFins, IPI e tal. E depois o IBS vai subindo e vão fazendo. Vai ter um imposto só que é o IBS. Vai substituir 9 tributos federais Isso. por um imposto só. Isso. Então- Com um período de transição, vai trocando 1% pelo somatório das outras alíquotas. Vão ser 10 anos. Só 10 anos essa mudança. Então o produtor, ele pode ir presumido, mas em 10 anos ele já vai estruturando para fazer dessa forma, que é muito melhor para ele. Ele vai se adaptando para poder chegar nisso, né? Porque desonera investimento. Esse que é Produtor, o eu acho que principal. assim, a mensagem para o pessoal quem é pequeno vai ter que conviver com a nova burocracia, porque você vai ter que, se você não emite nota, vai ficar difícil de você ficar dentro do mercado, tanto na compra quanto na venda, né? Vai ter que formalizar muita gente. Então, eu acho que é uma mensagem aí para o pequeno produtor, né, que ele precisa de começar a pensar que vai ter que acontecer uma formalização. Acho que nós gastamos um tempo, não é perder, é gastar um tempo, dando a noção para o pessoal do que é, né, da simplificação do imposto. Então, os grandes produtores já têm que conviver com o manicômio tributário e, para os grandes produtores, é uma baita de uma simplificação, né? Sair de 9 impostos diferentes para grandes empresas e grandes produtores, sair de 9 impostos e transformar isso tudo num só, federais, né? Isso ainda não está previsto ainda de atingir ICM, que é imposto estadual. Então, é uma simplificação. Para o grande é uma simplificação. Para o pequeno, vai demandar uma formalização. E o outro ponto é em relação ao que vai ser das alíquotas, né? E já se debate no formato padrão, seria uma explosão de aumento tributário. Seria o maior imposto de consumo do mundo, porque o Brasil, os impostos estão no consumo. Então, se pegar todos os impostos, ICMS inclusive, que está na PEC 40, a PEC 40, PEC 110 não está, o ICMS ou uma não está e outra está. Vão unificar todos. Seria a maior alíquota do mundo.
Só que eu não acho que vai ser assim. Como a mudança é gradativa, eles vão ver que a simplificação aumenta a arrecadação, porque você tem um excesso de formalização. Isso aumenta a dinâmica da economia e a produtividade também. Pode reduzir a alíquota. Então você reduz a alíquota, exato. E aí, eu acho inclusive que tem que reduzir a alíquota, porque uma das políticas do PT e de todos os governos, só para concluir, Renato, nós já estamos passando o tempo aí, simplificação tributária, e que os ricos pagam mais e os pobres pagam menos. Isso chama-se justiça tributária. Isso não é política de esquerda ou de direita. Nos Estados Unidos, por exemplo, de ITCD, que é o imposto sobre herança, nos Estados Unidos é 40%, aqui é de 4% a 8%. Então, essa situação acho que vai mudar. Eles vão pôr um ITCD maior. Esse imposto de grandes fortunas que a esquerda mais radical fala, isso não vai passar porque não é eficiente. E essa questão tributária que o produtor rural de leite, principalmente que está assistindo a gente, ele tem que pôr na cabeça, é que hoje ele paga presumido, vamos supor 10% presumido. Quanto que é o presumido, mais ou menos? Vai depender um pouco, mas vai estar em torno aí depende do que você faz. 12. Pode ser de 12 a 17. Então, 12 a 17. Com o IVA, se ele pegar a nota de tudo que entrou, que ele entrou, comprou, e a saída dele, ele vai pagar menos que o presumido. Porque o investimento ele é desonerado. Então, fazenda é muito capex, é muito investimento imobilizado. O cara compra trator, compra máquina, compra ordenhadeira, troca cerca, troca tudo. Se ele pegar isso tudo, ele não vai pagar nada de imposto na saída. Essa é a diferença básica. Só que se é uma mudança de 10 anos, e o produtor tem que ficar tranquilo, que vai ser 10 anos para ele mudar, ele vai ter muito tempo para ele adaptar essa nova política. E o regime especial, já está previsto nas PECs, já é debatido, né? A gente tem uma bancada do agronegócio, né? Bancada ruralista muito forte, que prevê já que tem um regime especial para o agronegócio, para que a gente possa continuar alimentando não só o país, mas o mundo, né? 1 bilhão de pessoas comem o que vem daqui. E o que esperar do governo que vem, que não necessariamente tem a ver com a decisão dele, tipo desaceleração da China, da economia da China, que é um dos lugares que a gente mais exporta. Principal parceiro comercial hoje. Né? Eu acho desaceleração da China, nós estamos falando de um PIB de 8, 9%, para o PIB de 4%. Essa é a desaceleração da China. Só que não tem só a China, tem a Índia. Por que desaceleração da China? Desculpa a pergunta, só para atualizar. O que acontece? A China cresceu Já cresceu 10. muito, chegou no platô. É basicamente isso. Você tem uma base pequena, quando você dobra a base pequena, você cresce 10%. Mas como você já tem uma base grande, a média de salário na China hoje é maior que o Brasil. Então, quando você tem uma base grande, o 4%, mas o 4% em valor nominal representa muito menos do que os 10% há 10 anos atrás. Entendeu? Então, desaceleração da China é um ponto, mas só que tem outros países crescendo também. O Brasil, ele vai ter que manejar essa política internacional, tem que ser muito forte com o próximo governo, com o Bolsonaro, com quem for, nos próximos 10 anos, de entender que o futuro, a China já tem um bônus demográfico dela, já chegou no limite, mas a Índia, não. E nós temos a África, que é do lado. A África, em 2050, a Nigéria vai ter 700 milhões de habitantes. A Nigéria. 700 milhões? 700 milhões, um país que não produz nada. Não produz nada, 700 milhões de pessoas. E mais rico, consumindo mais. Então, você tem esse bônus demográfico que está com a África agora. Né? A Ásia está muito forte, a Índia ainda está crescendo, a Índia vai ser o país mais populoso do mundo. Então tem outras situações. Tudo bem, eu concordo com você, a China o crescimento da China está mais tranquilo agora, mas tem outros países, tem outras vertentes, tem que olhar para o outro lado. Mas no curto prazo você concorda comigo que a China que vai mais impactar? Sim. Que às vezes não é que ela vai deixar de comprar, mas às vezes não vai comprar na força e aceleração que estava sendo comprado da gente. Né? Concordo. A China teve uma outra coisa, Leandro, com ela também, que é o seguinte, teve muito crescimento forçado na Índia. Então, colocado na Índia, na China, teve muito crescimento forçado. Tipo assim, o governo, o emblemático é a parte imobiliária, que tem lá assim, cidades vazias, porque o governo pôs dinheiro nisso. Deu até aquele problema lá da Evergrande lá por causa disso, de uma empresa. Então, assim, teve um crescimento muito grande, mas é porque o governo estava botando um dinheiro absurdo em coisas insustentáveis. O resto não estava crescendo na mesma proporção do que ela estava querendo. A China tem uns planos quinquenais, né? Ela planeja o país para os próximos 30, 50, enfim.
ela planeja o país de longo prazo. O crescimento da China agora, nos próximos 50, é questão do meio ambiente e valor agregado do país. Então, a ideia dela é fazer celulares top de linha, fazer carro top de linha, entendeu? Essa situação. Eu tenho minhas desconfiança desse negócio aí, dessa parada desse crescimento aí por pouco tempo dessa China. Esse povo é muito competente, eles são agressivos violentamente. É por causa disso que você tava querendo namorar uma chinesa? Não, que não. Você tava querendo namorar? Assim, a economia deles eu acredito, pode dar uma estabilizada um pouco, mas esses caras vão chacoalhar o pelo. Outro ponto, vivem pessoal, que eu disso. acho que é um ponto de alerta, né, que preocupa o pessoal do agronegócio, e é um trauma do pessoal do agronegócio. Acho que o que pode explicar a grande oposição que o agronegócio fez na eleição ao presidente eleito é a questão da política da comida barata. Né? Então, assim, isso tá na cabeça. Da mesma forma que existe uma memória afetiva da história de que o Lula foi o pai dos pobres, né? Existe um outro lado, né, do agronegócio aqui, uma memória agressiva em relação à história da política da comida barata. Vocês acham que pode ter algum tipo de movimentação brusca nesse sentido, que faça, por exemplo, interrupção de exportações, taxação de exportações de forma que torne menos viável jogar comida para fora, prendendo comida aqui dentro, fazendo que ela fique mais barata? Vocês vêem alguma viabilidade nesse sentido? Então, nessa questão da taxação de exportação, na reforma tributária tanto do Baleia Rossi quanto do outro cara, que inclusive vai estar no governo do Lula lá, que eu esqueci o nome dele, as duas, nenhuma onera a exportação. Exportação no mundo todo é desonerada, 100% desonerada. 100%. Eu não acredito em oneração de exportação para frear preço. Eu não acredito nisso, que isso vai acontecer. O discurso de campanha é uma coisa fácil de vender. Você fala uma coisa que as pessoas, não, vai baixar alimento, então, é a narrativa, o cara pega aquilo ali e tal, mas na hora da prática, do vamos ver, isso não vai acontecer. Historicamente, a política é assim, né? A campanha é o blá blá blá, né? Que agrada a massa. A massa, o público dele, né? Mas a fazer acontecer depois, e isso assim, até para as coisas benéficas, né? Eles benéficas para todo mundo, vamos dizer assim, eles falam, mas na hora de cumprir, tem muita coisa que limita, né? É financeiro. Eu vou te falar uma história assim. aqui, Ronaldo. A Argentina fez isso. Taxou a exportação, né? Bom, eu sei, e agora inclusive esse ano foi pego, né? Os caras traziam soja da Argentina pro Brasil, pro Rio Grande do Sul ali, de barcaça. Então, eu acho assim, a gente tem que parar, o Estado tem que entender de parar com esse negócio de gato e rato. Parece que é uma briga de gato e rato, sabe? O governo fica lá tentando pegar e o cara tentando sair. É o tempo inteiro. Faz o negócio tranquilo, que todo mundo paga. Padroniza, sereno para todo mundo e vão todo mundo paga. Feliz. A base é maior. Eu já falei da curva de Laffer aqui? Não. A curva de Laffer é um negócio interessante pra cacete. Essas palavras bonitas que você fala aí, você precisa de traduzir. O Bolsonaro tentava falar disso em 2018 o tempo inteiro. Então, a curva de Laffer é o seguinte. A curva de Laffer, se o Estado cobra 0 de imposto, quanto que ele arrecada? 0. Nada. E se ele cobra 100, quanto que ele arrecada? Hoje ele não sabe. Provavelmente 0 também. Porque É ninguém isso. vai pagar. Ninguém vai pagar. Então, os impostos têm um ponto ótimo. É o equilíbrio. É um equilíbrio. Então, o que aconteceu é que o Brasil não suporta mais carga tributária. Isso tem que ficar claro. E aí a oposição de massa tem que bater firme mesmo. Se for aumentar imposto, se for isso, tem que bater firme. Porque o Brasil não suporta mais. Só pra você ter uma ideia, eu tô falando pra cacete hoje. Desculpa até, Ronaldo. Porque gosta do Tá assunto. inflamado, gosta. você gosta? Não, Deu pra perceber, né, pessoal? Que o homem gosta do assunto aí, né? Carga Quase tributária. um Paulo Guedes sabe do agro. na América Latina só tem um país que ganha do Brasil em carga tributária. Um só. Cuba. O resto todos têm carga tributária mais baixa. Nós estamos beirando 36% do PIB esse ano.
36% do PIB. Quanto tempo você trabalhou para pagar imposto? Não, Quantos não, meses no ano você trabalhou para pagar não, imposto? Não vamos Entendeu? levar nessa linha. Aí não. o cara fala assim, Até não, no eu não meio pago. de maio você Não. tava... Não. Aí o cara fala assim, não, eu não pago, eu dou um jeito aqui, meu imposto de renda, tal. Cara, você paga. Comprou, pagou. Nunca paga. Você comprou uma caneca, você pagou. Você comprou um celular, você pagou. Você comprou tudo, você paga. Então, keep going. Vamos lá. Outro ponto, né? Nós falamos dessa questão já aí da reforma tributária, acho que nós demos sinais claros para os produtores aí. Essa política de comida barata, eu estou com o Leandro, eu acho que, né, todos nós aqui estamos de acordo de que dificilmente nós vamos ter uma movimentação brusca em relação a isso, até pelo potencial do agronegócio de trazer divisas para dentro do país, né? Quando eu aumento a oferta de dólar aqui dentro, nós vendemos commodities, isso faz aumentar a oferta de dólar aqui dentro, aumentando a oferta de dólar, vai caindo o preço do dólar, valorizando nossa moeda, e eu acho que é aí que a gente está se dando bem, né? No discurso, o Lula fala um pouco sobre a questão de buscar, pelo contrário, né? Às vezes é tentar fazer alguma política para agregar valor a essas commodities, algumas dessas commodities onde fizer sentido, o que pode ser uma coisa boa. A gente acho que tem que manter alerta, né, essas tensões asiáticas que a gente vê, né, eu vi uma reportagem recentemente falando que o potencial de qualquer terceira guerra mundial ele está na transição Europa-Ásia ali, Oriente Médio, né, tudo teste nuclear. Na semana, né, anterior dessa gravação nossa aqui, a gente viu teste nuclear de Coreia do Norte, Japão saindo correndo para dentro do esconderijo e não sei o que. Então, assim, existem tensões, a corda está esticada para aquele lado de lá. Guerra da Ucrânia trouxe o que trouxe para a gente dos últimos tempos, né? E então acho que todo mundo precisa de estar alerta a isso aí, vigilante a isso. Isso pode, né, tá nos incomodando, sim. E isso passa, né, China e Taiwan. Vocês devem ter ouvido falar disso. Crise dos microchips. Mesma coisa mesma relação Rússia e Ucrânia, né, bate um pouco em China e Taiwan. Coreia do Norte, o do oi puxado lá, tá meio revoltado, querendo apertar um botão vermelho também. Então isso traz um pouco de instabilidade, de preocupação que afeta os mercados. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Não, e as coisas as coisas para ajustar passa por um processo de desajeito mesmo, né? Mas assim, e você, Ronaldo, tá falando esse monte de coisa que tá acontecendo e tudo, e dá a impressão pro pessoal também que, tipo assim, agora virou o caos mesmo, agora vai acabar o mundo. E eu acho muito importante falar o seguinte, se você puxar para a memória e começar daqui para frente a perceber, o mundo nunca está tranquilo. Sempre está acontecendo um monte de pancada para tudo quanto é lado. A diferença é que do momento são todas essas que você está falando. Mas mudou de posição. Só mudou de posição, mas o mundo nunca está tranquilo. E a gente segue. Isso é como a população, Nós somos 4 aqui, tem 2, 3 aqui passando por alguma situação que o outro não sabe, mas que tem alguma coisa ali desajeitada, tem naquele meio. E isso entendeu? pode significar oportunidade. Eu vou transferir isso para meus comentários finais e convidá-los. A gente começa as nossas considerações finais aí, importante. Queria ouvi-los em relação a essa prosa, né, da política. Que mensagem que vocês gostariam de passar para os nossos ouvintes? Quem começa? Eu começo. Pessoal, obrigado por ter escutado a gente mais uma vez, e eu vou deixar aí com vocês a mensagem que eu acabei de dizer. Independente de quem ganhou, independente de qual era a sua preferência, se a coisa não saiu do jeito que você imaginava ou queria, a gente está aí. O Leandro falou bem, o presidente é nosso, o país é nosso, e a gente vai ter que continuar lutando para que ele melhore cada dia mais, independente de quem está lá representando a gente. E aquela história política, lá na frente, quem está lá em cima só é a representação nossa, porque afinal de contas foi a gente que elegeu. Então, cada um fazendo a sua parte e a gente tendo cada vez mais essa consciência política, eu acredito que independente de quem está lá na frente, a tendência nossa é só melhorar. É isso aí.
Falar? Nossa, Tranquilo. assim, o que a vida segue para todos, né? E cada um continua com os seus valores. Alguns valores são valores individuais, né? Então cada um tem o seu. Isso não vai mudar, e alguns que se quiser adaptar com o passar do tempo vai mudar. E quem é trabalhador vai continuar sendo trabalhador, quem não gosta de trabalhar vai continuar não gostando de trabalhar, porque existe sim essas pessoas que não quer comprometer com a vida dos outros, né? Porque a gente está aqui para servir o outro, né? Nós trabalhamos para isso. Você serve, lá você faz seu plantio, você alimenta alguém. E assim vai, né? E a gente tem que ter um lucro por isso, porque a gente precisa de outras matérias que a gente não tem. A gente não vai comer só soja. Se você planta só soja, você não vai comer só soja. Então, assim, o nosso país e o nosso povo precisa de continuar, e cada dia com mais força agora. Porque agora o mundo entendeu que o nosso país tem dois lados, vamos dizer assim, né? Mas só que agora nós temos que só seguir um objetivo, que é todo mundo tocar em prol do nosso crescimento do país. E acredito que o nosso... Ocorreu uma instabilidade. O governante do país também vai fazer o mesmo. É isso aí. Bom, eu vou caminhando aqui para minhas considerações finais. Eu gostei muito do que você falou, o Ronaldo também. Os desequilíbrios, eu já falei isso aqui, eles sempre aconteceram. Sempre. Na nossa história do Brasil, história do mundo também. Mas, por incrível que pareça, os desequilíbrios eles têm sido menores. Em todos os aspectos. Se nós tivemos uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi muito mais séria do que uma guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu não estou falando que ela não é séria, né? Mas muito menos, né? Você teve a bomba atômica no Japão, você tem histórias de racismo que são absurdas nos Estados Unidos, por exemplo. Hoje você tem, mas é muito menos, né? E deve ser condenado e tudo mais. Todo esse tipo de coisa. E tudo passa, né? Tudo passa. A mensagem que eu queria falar aqui, eu sei que muita gente que está nos assistindo do agro, e eu sou do agro, muita gente ficou chateada com a eleição. Por questões éticas, por questões morais. Mas eu te falo que eu, assim como todos vocês, eu tenho certeza, e como todo mundo que está assistindo, nós gostamos muito da nossa pátria. Gostamos muito do país. E gostamos muito de produzir. Nós somos o agronegócio é apaixonado por produzir. E nós não vamos deixar de produzir. Nós não podemos deixar de produzir. Porque esse país precisa da gente. Seja produzindo e trazendo riqueza para o país, ou com a oposição de massa consciente. Eu falei aqui hoje que ninguém pode tirar o direito de ir e vir de ninguém. A gente não pode depredar nada, mas manifestação é possível, a gente pode fazer, isso faz parte do jogo, né? E a mensagem que eu deixo aqui é de otimismo, porque tudo passa. Até a uva passa. E remédio para governo ruim é eleição. Daqui a 4 anos tem outra eleição. Se o Lula não for bom, 4 anos tem outra eleição, né? E vamos trabalhar, vamos produzir, porque o país precisa da gente. Isso aí. Pessoal, eu gostei dos comentários, gostei do dia de hoje. Nós conseguimos aqui, até parabenizo a todos nós aqui, nós conseguimos fazer um tema que tinha tudo para ser muito polêmico, ser um negócio divertido. Foi uma conversa legal. Meu posicionamento também é de muito otimismo. Assim, eu vejo, nós temos um país aí que tem R$1 trilhão contratado, condenado a dar certo. É só não fazer loucura, quem está em Brasília, é só não inventar nenhuma grosseria que nós estamos condenados a dar certo. Eu não acredito em movimentos bruscos que possam vir da política. Brasília, para mim, é um lugar... como se fosse uma estrada cheia de quebra-mola e cheia de radar, né? Ou seja, não se faz movimentações rápidas lá, por os equilíbrios que existem. Leandro trouxe um comentário de
experiência que ele teve de relacionado aos Estados Unidos, né, que onde se teve um governo democrata, que é a esquerda de lá, e um congresso forte, republicano, que é a direita de lá, teve um grande desempenho no governo com essa colocação. É a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? A esquerda no poder e um congresso bem montado, bem voltado para a direita. E eu acho que isso vai ter que puxar o gatilho do diálogo, e o próprio Lula falou isso, né, lá no discurso dele, que não tem alternativa que não seja chamar para conversar. Essas movimentações grosseiramente, né, com problemas éticos, é difícil de acontecer. Um outro ponto que eu acho importante, nós temos um Senado muito bem colocado, que vai trazer o judiciário ativista para a caixinha, que usando os termos que o Leandro trouxe, vai desaparecer os atores principais do judiciário, para a gente nem colocar nome, né, a gente não sabe nem se que nós podemos falar mais, mas os atores principais do judiciário, que era coisa que não era para existir, né, no STF, não era para ter ator principal e tem hoje. Então, esse pessoal vai voltar para a caixinha, vai desaparecer das mídias, e se continuar ativo nas mídias, se não for empichado e continuar ativo nas mídias, não vai durar 30 dias a partir de janeiro, vai ser colocado no lugar dele, e isso vai caminhando as coisas, tende a ir direcionando as coisas para uma estabilização, né? A gente fala que é uma força de que tudo tende, né, ao equilíbrio aí. Então eu acredito nisso, eu tenho uma visão otimista sobre o que pode acontecer nos próximos 4 anos, e eu acho que o importante é a gente pensar o seguinte, sobre a eleição, para mim foi muitos aprendizados, esse avanço na politização nossa, e eu vejo o seguinte, eu vou falar por mim, meus próximos anos voltados para a política, eu não vou deixar para a última hora. O que eu penso, eu vou começar a falar a partir de hoje. Eu vou montar um Instagram de política, para vocês terem uma ideia. Então siga eu lá. Em breve eu volto com notícias. Mas isso é a evolução da democracia no Entendeu, país. pessoal? É disso que nós estamos falando. O que você Instagram, defende, não deixa para se defender de última hora. Quem defendeu as suas ideias de última hora, aconteceu o que aconteceu e está aí chateado, entenderam? Então o meu aprendizado é o seguinte, nós temos que ser mais ativos na política. Quantas pessoas que você levou para votar, com quantas pessoas que não concordavam com você, que você sentou para conversar e não brigar, e mostrou as suas ideias e por que poderia ser diferente. E detalhe importante, nós estamos presos na política a uma polarização. A gente está preso a isso, e eu acho que o próximo desafio que nós temos é tentar sair dessas duas caixas, né? Começar a surgir outras vozes para a gente sair dessas caixas. E para que isso aconteça, nós precisamos de um engajamento e de subir o segundo degrau na escada. Nós já avançamos muito, né? O Leandro falou um negócio achei muito legal. Nós avançamos muito em termos de estudo de política, a população está cada vez mais consciente, e o segundo degrau na escada agora é não precisar de ninguém falar para você o que é verdade, você começar a estudar e se inteirar melhor sobre os assuntos. A minha mensagem é essa. Agradeço a nossa audiência e proponho aquele brinde do leite para a gente inflacionar o preço que aqui merece. E faz o L do leite. Então, para quem quiser, só para a gente terminar aqui também, me seguir, @daniel.cia_do_leite, @leandro.avelar.jpa. Quantas arroba aí? Arrobas. @leandrocarlos.pereira. Vou ter que fazer um da Cia do Leite, que já tá passando a hora, me deixa muito bem. Mas eu não sou muito... Leite. É isso aí, pessoal. Segue a gente no Mamíferos, Força Leiteira, JPA Agro e Companhia do Leite, Instagram, TVC do Leite no YouTube. A gente tem várias coisas para vocês aí, além do Mamíferos, para vocês poderem se informar mais. Até a próxima. É isso, tamo junto. Até mais. E vamos com fé, né, Ronaldo? Vamos com fé. Café, né? Propaganda pro agronegócio.